Como você, colega médico, pode conduzir um caso de herpes zoster na sua prática do dia a dia? Nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre isso. Para quem não me conhece, eu me chamo Rubélia, eu sou médica dermatologista e nesse canal aqui, Descomplica Dermatologia, eu ajudo colegas médicos a atenderem com segurança casos do dia a dia da dermatologia clínica de uma forma prática e resolutiva. Se você é médico e atende no seu dia a dia casos de dermatologia, já vou pedindo, se inscreve aqui no canal, porque toda vez que eu publicar um vídeo, você já vai receber uma notificação que tem vídeo novo aqui no canal. E aproveita também, me segue lá no Instagram, que lá tem conteúdos diários, e no Spotify tem um podcast uma vez por semana com temas extra dermatologia. Então aproveita para me seguir aí também nas outras redes sociais. E aí, lembrando que esse vídeo é voltado principalmente, na verdade, exclusivamente para o público médico, porque a responsabilidade de um diagnóstico, de uma prescrição, de uma contraindicação, avaliação de interações medicamentosas é do médico. Então, esse vídeo não é voltado para o público em geral, é voltado para os meus colegas médicos, para que eles possam atender com segurança e conduzir com segurança e resolutividade um quadro de herpes zoster, já que é tão importante, principalmente para evitar as sequelas, as consequências ruins que um herpes zoster pode causar, sendo a principal a neuralgia pós-herpética como complicação. E daí é fundamental o tratamento o mais rápido possível do zoster para evitar essa complicação. E aí, nesse vídeo, vamos falar exatamente sobre isso. Então, primeira coisa no tratamento do herpes zoster é a gente fazer o diagnóstico do herpes zoster. E aí lembrar que muitas vezes isso não vai ser um quadro que vai ser avaliado pelo dermato. Às vezes o paciente chega lá para o dermato com herpes zoster, mas muitas vezes um médico de plantão é o que vai ter que dar esse diagnóstico. Às vezes o médico ali do PSF vai se deparar com essa situação como clínico geral. Às vezes vai ser um cardiologista, ou ortopedista, ou oftalmo. Então, independente de qual especialidade a gente esteja, você pode se deparar com um quadro de um herpes zoster. Olha o que aconteceu comigo. E aí um caso na minha família, tá? Minha mãe teve uma dor precordial muito forte, simulando a dor ali típica de IAM. A gente levou para urgência. Os colegas médicos lá fizeram eletro, fizeram as enzimas. Ficou em observação, repetiu eletro, repetiu enzimas e todas normais. E aí, depois de ficar em observação e ver que realmente não era nada cardiológico, o colega sugeriu, olha, é bom levar no ortopedista, que deve ser alguma coisa, enfim, coluna, alguma coisa aí ortopédica, porque não é nada do ponto de vista cardiológico. E aí, uns 2 dias depois, surgiu a erupção de herpes zoster, justamente aqui na região torácica, então foi um herpes zoster simulando aí um IAM. E muitas vezes a gente vê quadros de herpes zoster simulando um abdômen agudo, às vezes o paciente com aquela dor típica de um apendicite, e na verdade, dias depois aparece ali o quadro da erupção cutânea, simulando, né, que estava simulando ali uma dor abdominal aguda. Então daí a importância a gente atentar, né, para essa possibilidade, e também surgindo a erupção, tendo um quadro ali muito característico, né, você fechando o diagnóstico, tendo ali vesículas sobre base eritematose, seguindo o trajeto nervoso, é herpes zoster. Trata, né, como um herpes zoster. Paciente com dor, com queimação, com ardor, e tá seguindo um trajeto de nervo unilateral, trata. Então, o diagnóstico é fundamental e começar o tratamento quanto antes. Se você é clínico geral, se você, enfim, é qualquer especialidade, não esperar, eu vou encaminhar para o dermato para tratar. Aprenda você a tratar, porque realmente o diagnóstico mais rápido vai fazer toda a diferença para o paciente, ainda mais se for idoso, evitar complicações como, por exemplo, a neuralgia pós-herpética. Então, a primeira coisa é entrar com antiviral, e entrar com antiviral na dose certa. Eu falo muito isso nas lives, quando eu faço lá aqui no Descomplica Dermatologia, mas eu faço muitas lives lá no Instagram. Eu falo, olha, você pode não aprender nada aqui no Descomplica Dermatologia. Não aprendi nada com a Rubélia. Mas uma coisa eu quero que você aprenda, né? Não errar nas doses dos antivirais para herpes zoster. Porque, gente, o que eu já vi de prescrição errada para o zoster, e uma frase, eu falo muito isso, subtratar um paciente é tão ruim quanto tratar errado. Então, trata direito esse paciente. Porque às vezes você fazer uma dose incorreta do aciclovir vai ser ruim para o paciente, vai ser a mesma coisa de não ter tratado ele corretamente, de não ter tratado ele, né, tratado errado o paciente. Então, bora lá. A primeira opção que a gente tem, a mais antiga, é o aciclovir, que normalmente às vezes tem nas unidades de saúde. Dose do aciclovir, 800 miligramas, 5 vezes ao dia por 7 dias. 800 miligramas. Não existe comprimido de 800, só tem comprimido de 200 ou de 400. Então, o paciente vai precisar tomar ou 4 comprimidos, se for de 200, ou 2 comprimidos, se for de 400, 5 vezes ao dia.
É muito comprimido pra caramba. Você tem que explicar isso pro paciente. Olha, eu tô passando essa quantidade toda, 10, 20 comprimidos, né? Dependendo de qual seja a dosagem. Não é porque eu tô exagerando, não. É porque essa dose que existe é uma dose muito pequena do comprimido. Eu até costumo falar, é uma dose de criança. Para fazer a dose de adulto tem que tomar 2. Ou se for 200, tomar 4. Mas corresponde, se você colocar numa cápsula só vai ficar muito grande, vai ser difícil para engolir, mas essa é a dose certa, tem que tratar do jeito certo. E normalmente eu tiro a dose da madrugada, então como é que eu faço? Eu peço pro paciente tomar ali 800 miligramas, né? 2 ou 4 comprimidos, dependendo da dosagem. Às 6 da manhã, às 10 da manhã, às 14 horas, às 18 horas e às 22 horas, para ele não ter que acordar de madrugada. Então eu coloco 5 horários durante o dia, 6, 10, 14, 18, 22 horas. Isso é a medida mais rápida. Eu já vi algumas pessoas falando, mas só vale a pena tratar nas primeiras 72 horas, que é quando a gente tem, né, o pico de viremia ali do vírus, do varicela zoster. Mas eu falo pra vocês, mesmo que tenha passado, que às vezes o paciente vai chegar no consultório, a gente vai estar ali com 5 dias de quadro. Se ele não foi tratado, ou se ele foi tratado incorretamente, né? Porque eu vejo muito isso, ai meu Deus, 400 miligramas 3 vezes ao dia, 200 miligramas 5 vezes ao dia, que são doses que existem, mas não para herpes zoster. Herpes zoster, 800 miligramas 5 vezes ao dia, ali por 7 dias, tá? Então essa é a primeira opção de tratamento, tem nas farmácias populares, tem no SUS, é a mais barata, é a mais simples, é a mais antiga. Mas a gente tem hoje antivirais mais modernos, que têm a comodidade posológica de tomar de 8 a 8 horas. Alguns estudos mostram que eles são mais eficazes para neuralgia pós-herpética. Mas esses dias eu fiz uma live até com uma colega infectologista e ela ponderou o seguinte: muito provavelmente eles são mais eficazes porque eles facilitam muito a adesão, né? É muito mais fácil tomar um de 8 a 8 horas do que tomar um 5 vezes ao dia. Então, eu fiquei pensando nisso, né? Melhor do que você passar um antiviral mais moderno, mas às vezes o paciente não comprar, é passar pelo menos uma ciclovir, que às vezes você vai conseguir, talvez tenha no posto, né? Porque às vezes a gente passa, é pra ter, mas não tem, né? Então, quais são as outras duas opções mais modernas, de antivirais mais modernos? A gente tem o Fanciclovir, que aí é o Penvir, 500 miligramas, e aí é um comprimido de 8 em 8 horas por 7 dias. A caixa já vem com a quantidade certinha, tá? E a segunda opção é o Valaciclovir, que ultimamente tem sido a minha principal indicação. O Valaciclovir, comprimido é de 500 miligramas, o paciente toma 2 comprimidos de 8 em 8 horas, é 1 grama de 8 em 8 por 7 dias. E por que tem sido a minha preferência? Porque alguns estudos tendem a mostrar que o Valaciclovir tem uma eficácia um pouquinho melhor do que os outros. Também, você tem mais opções de marcas, então isso aí às vezes consegue baratear o preço, coisa que o Fanciclovir tem menos opções de marca. O Valaciclovir a gente tem Valtrex, tem Demprix, tem Herpstal, tem um genérico, né? Então, assim, tem mais opções e fica mais fácil, digamos assim, para o paciente comprar. E normalmente eu tento ponderar com o paciente o seguinte: primeiro, eu gosto de dizer também já o preço para o paciente, tá? Porque, por exemplo, você vai comprar 42 comprimidos ali do Valaciclovir para fazer o tratamento do herpes zoster, 400, 450 reais. Fala para o paciente na consulta. Por quê? Porque se ele chegar na farmácia e ouvir do balconista da farmácia, do farmacêutico, esse valor, ele vai te xingar até sua terceira geração, né? Essa médica louca passou um remédio caro desse para mim. Então eu digo, é bom que o susto ele já tem lá na minha frente. E eu já falo para ele, olha, existe tipo o primo rico e o primo pobre, né? Tem 2 opções de tratamento, uma mais antiga, uma mais moderna. Só que aí, quando você põe, às vezes, na ponta do lápis, a quantidade de comprimido de aciclovir que vai ter que tomar para comprar, se for para comprar, pela quantidade de Valaciclovir, às vezes a diferença não dá 100 reais. Então, às vezes, eu já vi alunos falando assim, Rubeli, mas o paciente não tem condições de comprar, é um paciente de SUS. Você sabe, porque assim, a gente não tem como julgar a conta bancária e não dá pra julgar pela aparência. Porque às vezes uma pessoa que se veste super simplesinho, pra ela é uma prioridade, a saúde. E ela faz questão, às vezes, de comprar aquele medicação que vai ser, que tem mais conforto, que dá menos intolerância gástrica, que vai tomar, né, com conforto de horário maior. Então, eu não fico julgando se a pessoa pode ou não. Eu pergunto, olha, eu tenho um remédio, que ele é mais moderno, toma de 8 em 8 horas, mas ele custa, em média, 450 reais. Às vezes, se você for olhar, eu vou botar aqui no aplicativo da farmácia, achei o Rubeli por 350. Ótimo! Você achou mais barato? Olha como é maravilhoso. Você chegar num lugar achando que você vai gastar 450 e chegar lá, foi informado que é 350. O paciente vai ficar maravilhoso. Ai, que ótimo, tá até mais barato.
vai ficar até feliz. Então eu sempre falo do preço e falo, olha, tem uma Ciclovir que fica, né, quando você coloca na ponta do lápis, você vai dar quase R$300 todos os comprimidos. Para você faria essa diferença? Faria diferença esse valor? Ou às vezes até eu coloco 2 receitas, eu faço uma receita assim, ou uma opção ou outra. Você quer pesquisar na farmácia? Ou hoje em dia, como é muito prático, né? Todo mundo tem os aplicativos na farmácia. Às vezes eu mesmo entro no aplicativo da farmácia, dessas grandes redes que tem aplicativos, eu já pesquiso, olha, tá tanto, esse aqui tá tanto, quer que eu coloque esse ou esse? É o tal do respeitar a autonomia do paciente, sabe? Nos princípios da bioética, a gente aprende sobre isso. E às vezes a gente só lembra para aqueles casos mais extremos, né? Quando fala de autonomia do paciente, às vezes quando envolve questões de sangue, paciente testemunho de Jeová, ou paciente aborto, né? Aquelas questões bioéticas na época que a gente tinha. Mas quando a gente está falando em autonomia, está falando em dar possibilidade, dar o conhecimento para o paciente, a informação para que ele decida, né, o que é melhor para ele. O paciente tem que estar esclarecido. E a partir do momento que você oferece as opções, às vezes tem paciente que vai falar, não, doutor, pode escolher a que for melhor, independente do preço. Você vai escolher, o paciente está te dando isso. Mas você pode oferecer para ele, né, para que ele escolha e ele tome essa decisão, é importante, né? Tá lá nos princípios da bioética e é uma obrigação nossa. Então, eu sempre gosto de informar, falar o preço, porque, como eu falei, eu não fico julgando ninguém pela aparência. Não sei se é porque minha família toda veio do comércio, e no comércio a gente tem, às vezes existe muito isso, né, das pessoas. Às vezes, entrou uma pessoa super simplesinha. Eu lembro, na loja dos meus pais, quantas vezes não aconteceu isso? Às vezes chegava uma pessoa, assim, super simplesinha, chinela, havaiana, assim, toda suja, e trabalhava de roça, né, e aí chegava, e aí falava assim, eu quero comprar um relógio. Meus pais têm uma relojoaria aqui, e tirava o dinheiro e pagava à vista ainda, e às vezes aquela dondoca que chegava lá toda de salto, chorava um desconto, que dividia em não sei quantas parcelas. Então assim, eu acho que eu aprendi no começo a não julgar pela aparência, e eu queria que muito vocês fizessem isso na hora que vocês forem oferecer um tratamento para o paciente. Não é porque você está no SUS que o paciente às vezes não tem condições, às vezes ele está fazendo a consulta ali no SUS, mas como eu falei, né, às vezes para ele é uma prioridade comprar um remédio melhor, e às vezes para um outro que aparentemente parece ter mais condições, não é uma prioridade. Então é isso, escolha um desses três antivirais. Tratamento de herpes zoster não é tratamento tópico, é tratamento sistêmico, o quanto antes. Se possível, antes de 72 horas, mas se não possível isso, trate quando der. E trate, quer o paciente não tenha tratado, ou quer o paciente tenha sido tratado com subdosagens, né? E aí escolha um desses 3 e trate ali por 7 dias. Você só vai estender geralmente para 10 dias, eu só estendo esse tempo se fosse um paciente, por exemplo, imunodeprimido. Aí, tipo, um paciente que seja um paciente HIV, que não esteja bem controlado, né, não esteja fazendo tratamento adequado, ou um paciente que tenha alguma imunodepressão, porque está fazendo algum tratamento com imunobiológico, imunossupressor, ou alguma doença que possa imunossuprimi-lo, aí eu estendo o tratamento por 10 dias. Mas se não, 7 dias já é o suficiente, tá? Então, primeira coisa, sempre tratamento sistêmico. Segunda coisa, veja se a lesão não está impetiginizada. Às vezes é muito comum ter uma impetigização ali, quando a gente está falando em qualquer infecção pelo varicela zoster, né? Tanto a varicela como o herpes zoster. Então, se tiver sinais de impetigização, eu entro também com algum antibiótico, tipo uma cefalosporina, cefalexina, ou então uma amoxicilina por clavulato, que às vezes é muito comum ser ali o estáfilo, o estéreo, né? Fazendo uma infecção secundária. E passo ali também para usar ali de 7 a 10 dias esse antibiótico, tá? Qualquer uma da sua preferência. E na prescrição que normalmente você já tem o hábito de passar, cefalexina 500 de 6 em 6, a amoxicilina com clavulato geralmente ela é de 875 mais 125 de 12 em 12, tá? Analgesia vai doer, e vai doer pra caramba. E quanto mais idoso o paciente, mais dor ele sente. Eu já tive paciente de não aguentar que a roupa encoste. Gente, vocês imaginam que a roupa de vocês estão vestidos aí, né? Imagina. Então, tipo, a gente não tá sentindo a roupa, a gente tá vestido, mas a roupa não tá incomodando. A paciente chegar ao ponto de fazer um rasgo em várias roupas, porque não aguentava que aquela parte do tecido tocasse na pele. Então, eu falo que o vírus, né, o vírus varicela zoster, ele meio que faz uma convulsão no nervo. O nervo fica literalmente dando choques. E é por isso que muitas vezes o paciente fala que a sensação do herpes zoster é como se fosse um choque elétrico. Vocês imaginam? É muita dor. Então, analgesia. E aí não pode ser analgesia com dipirona e paracetamol, porque não vai aliviar.
Anti-inflamatórios normais não vão aliviar uma dor neural. Sabe? Hérnia de disco não alivia com paracetamol, com dipirona. É dor neural. Vai ter que ser tratada ali com o quê? Então, primeiro, um analgésico potente, então uma codeína. Então, às vezes eu passo até paracetamol com codeína, tipo um Tilex, um Paco, enfim, qualquer uma dessas marcas que tem paracetamol com codeína. Ou um tramadol. Tramal, enfim, qualquer marca dessas aí que tem o tramadol. E aí você pode passar. Geralmente eu passo de 8 em 8 horas, você tá tendo dor muito forte. Isso para alívio daquela hora da dor, tá? Mas é fato, se você tem uma dor neural, o nervo está convulsionando. Então, ou você tem que entrar com um antidepressivo ou com um anticonvulsivante para alívio da dor. Ah, Rubeli, mas a neuralgia pós-herpética é só ali depois de algumas semanas do quadro, ali depois de um mês. Mas o paciente está com uma dor neural. Então, eu entro com essas medicações mesmo na fase aguda. E aí, quais são as opções? Então, de antidepressivo, gosto muito dos tricíclicos, primeiro ali, mais comum, amitriptilina. Geralmente uma dose de 25mg já alivia bem a dor para tomar à noite, né, porque ele dá sonolência. Respeita as contraindicações dos antidepressivos tricíclicos, cuidado nos idosos, justamente os efeitos colaterais que o antidepressivo tricíclico pode dar, mas é fato que a amitriptilina é um dos mais baratos e, sinceramente, um dos melhores para dor. Quem já acompanhou aqui minha história, acompanha lá no Instagram, sabe que eu já tive Guillain-Barré. E aí, quando eu tive Guillain-Barré, eu tomava 2 antidepressivos. Na verdade, eram 2. Que era a amitriptilina, para o controle da dor neural, de tanto que era, e a duloxetina. E mesmo assim, ainda era difícil, tá, gente, para aliviar a dor. E dor neural é fogo. Mas aí o ponto é, vamos voltar pro herpes zoster. Então, a amitriptilina eu acho que alivia bem. É barato, tem no posto de saúde, é um antidepressivo barato se for para comprar, porque a paciente já vai gastar lá com o antiviral, mas tem que respeitar, né, as contraindicações e as interações que ela pode ter. Mas se não tiver nada disso, manda ver, começa com 25. Se ainda persistir, normalmente eu peço o paciente, daqui a uma semana você me fala como é que tá com dor, se ainda tiver com muita dor, eu aumento para 50, 75, você pode até entrar 150. Normalmente, os pacientes controlam bem entre 25 e 50. Normalmente eu não preciso aumentar mais do que isso. Então essa é a primeira opção. Pode usar carbamazepina, pode, é uma outra opção, mas eu tenho um pouco receio de passar carbamazepina pela questão de, às vezes, Steven Johnson, então que pode ter relação, então eu não gosto muito. Minha segunda opção, aí de anticonvulsivante, seria a pregabalina. Gosto demais, porque é ótima para idosos, porque tem pouca interação medicamentosa, tem poucas contraindicações para pregabalina, porém é o preço dela. Mas é uma excelente opção, principalmente se o paciente for aquele paciente polifarmácia, tá? Pregabalina eu começo com 75mg, mas já com 3 dias eu já aumento para 150, tá? E aí o paciente fica com 150mg por dia. Depois de uma semana, perguntar ele se tá tudo bem, se aliviou a dor. Se não aliviou, você pode ir aumentando e pode chegar até 600mg por dia, tá? Normalmente também eu não passo ali de 300mg por dia. A grande maioria vai melhorar com 150mg. Eu peço para o paciente voltar com 30 dias, né? Então, faço o tratamento ali da fase aguda. Principal, o antiviral sistêmico. Se tiver impetização, antibiótico. Analgesia para dor com o paracetamol não, com codeína, né? Paracetamol com codeína principalmente, ou tramadol. E entro já com ou um antidepressivo ou um anticonvulsivante. Minhas duas preferências, amitriptilina ou pregabalina. E tópico. Não funciona. Não passe antiviral tópico, porque não funciona. Não passa. Nem para o herpes simples, porque não funciona. Tratamento de infecções pelo herpes é realmente sistêmico. Então, não passo aciclovir tópico. Se eu for passar alguma coisa tópica, lembra que você vai ter ali uma erupção com bolhas, vai ter uma área com exulceração. Então, eu passo, primeiro, algum creme cicatrizante para ajudar a restaurar a barreira cutânea, para reptilizar. Então, algum desses cremes de barreira, tipo Cicaplast, Cicalfate, Nutriol Cicamed, algum desses reparadores, para usar ali 2, 3 vezes ao dia. E tem um que eu gosto muito, que é o Dermacerium HS Gel, que é o nitrato, é a sulfadiazina de prata com nitrato de sério, que é usado também para queimaduras, mas tem uma indicação para herpes zoster. Então, se fosse para passar, até para evitar ali uma impetigização ou para tratar, junto com um antibiótico oral, poderia ser passado tópico um reptilizante mais esse, que é a sulfadiazina mais, né, o Dermacerium HS Gel. Marcas, porque é a única marca que eu conheço, mas tem outras no mercado aí genéricas. Eu gosto desse porque tem uma cosmética mais leve, não fica tão lambrecado. Mas lembrar que eles são opcionais, tá?
Para o tratamento, de fato, vou lembrar de novo, não vou me errar, doses, né, os nomes das medicações, a ciclovir 800 miligramas 5 vezes ao dia, 7 dias, ou fanciclovir 500, de 8 em 8, 7 dias, ou valaciclovir 1 grama, lembrando que o comprimido é de 500, não tem comprimido de 1 grama, então são 2 comprimidos de 500, de 8 em 8, por 7 dias, tá? E o controle da analgesia, peço para o paciente voltar com 1 mês, para ver se eu vou precisar, por causa da neuralgia pós-herpética, continuar tratando esse paciente. E sempre, sempre pode ser uma freira virgem imaculada do convento, o vozinho, vou pedir exames, principalmente sorologias, tá? Principalmente HIV. Peço exames para avaliar a imunodepressão, então peço hemograma, peço glicemia, exames gerais para avaliar, né, como está o estado imunológico do paciente, mas com certeza vai sair um HIV. Eu já fiz alguns diagnósticos de HIV por causa de um quadro de herpes zoster. Então, outra coisa, não vai julgar a aparência, não é seu papel julgar, né, porque, como diz essa minha colega infectologista, quem vê cara, literalmente não vê HIV, não tem uma letra de escarlate quem tem HIV, ainda mais nos dias de hoje. Então, qualquer pessoa, independente da condição socioeconômica, pode ter, então, faça de rotina, explique que é exames que vão ser de rotina para avaliar a questão imunológica. Às vezes até tem na anamnese, teve um Covid, teve uma infecção antes, teve um estresse muito grande, que a gente sabe que fez uma baixa do sistema imunológico e fez a reativação ali do vírus varicela zoster, tá bem, digamos assim, amarrado na história, mas eu peço sempre esses exames para avaliar sinais, né, e doenças que possam estar causando alguma imunossupressão. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Lembrando mais uma vez, se você ainda não começou a seguir aqui o canal Descomplica, já começa a seguir. Porque toda semana eu coloco um vídeo novo e você vai ser avisado assim que sair um vídeo novo. E é isso, pessoal. Beijo!